Gálatas 5:25. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, irmãos? Amém. Pode assentar e louvar a Deus com as palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, desde o início de Gálatas, nós estamos meditando sobre a lei e a graça. Nós encontramos aqui em Gálatas a batalha tremenda de Paulo contra os judaizantes, contra aqueles que querem transtornar o evangelho. De que maneira? Se Cristo já morreu e já ressuscitou, e seu sacrifício já é suficiente, e até o sacrifício de Cristo, ele é implacável, ou seja, nada pode substituí-lo, e nada pode parar esse sacrifício. É o sacrifício do Senhor. Acabou. Mas alguém tenta estragar a validade, a serventia do Evangelho. Alguém tenta isso. E Paulo percebe e batalha. E batalha mesmo. E ele trava uma batalha contra estes hereges, judaizantes. Só que eu disse para os irmãos a aplicação que isso tem para nós. Por exemplo, quando eu digo da lei, eu estou dizendo dos judeus. Quando eu digo da lei, eu estou falando dos judeus que saíram da graça e voltaram para a lei de Moisés. E quando eu falo de nós, eu estou falando se nós não estivermos vivendo no Espírito, ou seja, se nós não estivermos em Cristo. E estar em Cristo não é dizer, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu sou evangélico, eu sou cristão, ou eu sou blá blá blá. Quando eu digo estar em Cristo, é estar cheio do Espírito Santo. Porque o crente pode até me dizer que ele é crente, só que se ele não for cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não é nada. Ele não passa de um mundano. Ele não passa de um... tem alguns extremos. Tem algum que diz assim, eu sou cheio do Espírito Santo. O outro diz, eu sou cristão. Eu sou neopentecostal. Eu sou fervoroso. Se não tem o Espírito Santo de Deus, não é fervoroso, é um palhaço. Fica fazendo palhaçada, que não tem nada a ver com o Evangelho. É um extremo perigoso. E qual que é o outro extremo? O outro extremo é ser legalista. O que é ser legalista? É ser totalmente parado. Não crer na manifestação do poder de Deus. Não crer na manifestação. É por isso, irmãos, que como fruto do Espírito nós vamos estudar algumas características que a Bíblia vai descrever. E temos que ser cheios do Espírito Santo. Senão a nossa vida será uma vida totalmente vazia, sem sentido e sem graça. Temos que estar em Cristo, andar em Espírito. E é nisso que Paulo vai falar, várias vezes sem parar. Vamos lá para o capítulo 5, verso 1. Olha o que Paulo diz. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Que jugo de servidão que é esse? A lei de Moisés. Alguém já foi batizado no Espírito Santo, já foi batizado nas águas, recebeu os dons espirituais, recebeu a salvação e voltou para a lei. É isso que deixava Paulo mordido. É isso que deixava Paulo atribulado. E Paulo está convidando, fiquem firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Qual que é a liberdade que Cristo nos libertou? Jesus nos libertou do pecado, nos libertou do poder do mal e da morte, e nos libertou do que mais?
da necessidade de praticar o legalismo mosaico. Nós não precisamos mais disso. Tanto que eu acho uma palhaçada quando eu vejo um pastor ou um pregador que usa um talite aqui, né, aquela, parece uma manta. Aquilo eu vou usar só se estiver com frio, porque para finalidade religiosa não precisa mais. Jesus já morreu na cruz por nós, não morreu? Né? Não tem necessidade nenhuma. Ou usar aqui pá, né? Não tem finalidade. Eu não vou usar, porque a kippah não vai tampar nada aqui da minha calvície, que se fosse um pouquinho mais comprido, tudo bem, mas Cristo já fez tudo por nós, já não há necessidade nenhuma mais. É isso que Paulo está dizendo. Vamos sair dessa servidão, desse jugo. E por mais que hoje esta pregação que eu estou trazendo para os irmãos, no momento pareça não ter tanto sentido, daqui uns 3, 4, 5 anos, se Jesus não voltar, quem viver verá. Vocês vão ver. O que vai invadir as igrejas do Brasil? É o manto sagrado, é a água de Jerusalém, lá das fontes de En-Gedi, é a terra santa, um pouquinho, 500 miligramas da terra santa, é candelabro, e é tantas outras coisas que vocês vão saber, principalmente de igrejas que saíram dividindo da igreja Deus e Amor. Já estão fazendo isso. Então isso, irmãos, é uma aberração. Nós não temos mais por que ficar presos em simbologias judaicas. Não tem mais. Porque todo símbolo nos levava para o ritual verdadeiro e prático. E qual que é o ritual verdadeiro e prático? A morte de Cristo, que já aconteceu. Não tem mais nada para acontecer. Já aconteceu. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Já pensou? Conhece a Cristo e se deixa circuncidar de novo? Quem já ouviu eu explicar sobre o que é circuncisão? Quem já ouviu? Circuncisão. Então, vai se deixar circuncidar de novo? É um ato cirúrgico doloroso e até amputante de uma parte do corpo e que é desnecessário. É desnecessário. E se no meio do ritual existisse assim, ó, você tem que dar 7 murros na ponta de uma faca? Me diz, por que estaria isso? Ora, Paulo que recalcitrou contra os aguilhões, tem algum significado. É claro que isso que eu estou dizendo não tem nenhum significado bíblico. É claro que isso não tem nenhum porquê bíblico. Mas ainda que tivesse, seria somente uma figura. Nós não precisamos mais viver de figura, e não precisamos viver de sombra, e não precisamos viver de imagem, e não precisamos viver de reflexo, e nem de figurinha, porque nós já temos aquilo que é real. Cristo em nossa vida, Ele é real, não precisa de figurinha, não precisa de simbologia, não precisa de rituais, não precisa de nada mais. Amém, irmãos? Verso 3. De novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Paulo está dizendo, de novo eu protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a guardar toda a lei. Se circuncidou de novo? Parabéns. Então você vai ter que tentar entrar no céu pela sinagoga. Vai ter que tentar entrar no céu pelos 10 mandamentos. E diz assim, e os pecados meus do passado? Você tem pecado no passado? Você tropeçou na lei? Eu tropecei. Então você já está perdido, camarada. Tem conversa. Ou estamos na graça ou estamos totalmente perdidos. Não tem o que fazer mais. Verso 4. Separado estais de Cristo. Palavra dura, hein? O pregador, ele já disse, e eu até concordo que a parte triste do inferno, é claro, tem toda a dor, tem toda a tribulação, tem toda a aflição, demônios e todo tipo de mal que você imaginar. Mas o pior, Cristo experimentou na pele.
Cristo experimentou, por isso que ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Cristo foi separado do Pai. E olha o que o verso 4 diz aqui, ó: separado estais de Cristo. Quem voltou para a lei está separado de Cristo. Está separado de Cristo. Vós os que justificais, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Da graça tendes caído. Escuta aqui, para os judeus pode existir uma possibilidade de misericórdia da parte de Deus, para os judeus, através da lei, para os judeus. Agora, para o gentil, não tem outra alternativa a não ser pela graça. Agora imagine se o miserável do gentil já nasceu na idolatria, já nasceu incircunciso, já não tem o sangue de Abraão, já é pecaminoso por pai e mãe, decaído em Adão, e agora a única oportunidade que ele tinha, que é a graça, está decaído da graça. É por isso que tem que cuidar. Tem que cuidar com as práticas judaizantes. Tem que cuidar. Que às vezes as pessoas estão pensando que está agradando a Deus, né? Diz assim: eu vou agradar, eu vou adorar a Deus. Viaja lá para Jerusalém, para o Monte das Lamentações, e começa a orar igual o judeu, começa a orar em hebraico, ou até se veste como judeu, e acha tudo aquilo bonito, chora, se emociona. Irmãos, ao invés de agradar a Deus, está entristecendo Jesus, porque Jesus já morreu na cruz, e nós estamos virando as costas para tudo que ele sofreu, e estamos voltando para trás, estamos voltando lá para a lei, e na lei nós não temos a menor chance de se salvar por ela. Não temos a menor chance de salvação pela lei. Você pensa que a lei é só 10 mandamentos? A lei são 613 preceitos. Só na lei. E você quer saber? Os judeus, ao invés de ficarem satisfeitos só com a lei, quem está prestando atenção, levanta a mão. Os judeus, ao invés de ficarem satisfeitos só com a lei, os judeus ainda inventaram o Talmud, inventaram a Midrash, inventaram a tradição oral. É lei, mandamento e mais mandamento. Quem que vai aguentar viver de acordo com a lei? Ninguém consegue. Ninguém consegue. Por que eu digo isso? Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Mas é pela fé. É pela fé. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Não pela lei. É pela fé. Quem é salvo pela fé? Levanta a mão. Pela fé. Amém? Pelo Espírito da fé. Qual que é esse Espírito da fé? É por isso que eu digo, quem tem o Espírito Santo tem fé. Você tem fé, então você tem o Espírito de Deus na tua vida. Amém? Verso 6. Porque em Jesus Cristo, olha essa parte aqui, ó. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas a fé que opera por amor. Ou seja, para Cristo, o que vale? A fé que opera pelo amor. Ah, eu sou incircunciso, eu vou para o inferno? Se você não tiver no amor de Cristo, você vai. Ah, eu sou circuncidado. Eu sou circuncidado, eu vou para o inferno? Se não tiver o amor de Cristo, você vai também. Você se machucou, doeu, sangrou à toa. Tem que estar em Cristo. Circuncidado ou incircunciso, se estiver em Cristo, vai para o céu. Circuncidado ou incircunciso, se não estiver em Cristo, vai para o inferno. Não existe outra esperança, outra expectativa, outro caminho. É só Jesus. Verso 7, olha o que Paulo diz: corríeis bem. Vocês estavam correndo bem. Quem que vos impediu para que não obedeçais à verdade? Olha que detalhe interessante. Vocês estavam correndo bem. Quem que persuadiu vocês para que vocês não viessem obedecer à verdade? O que Paulo está dizendo aqui? Que existe uma verdade só. E que verdade é essa? Que está no judaísmo? Não. A verdade que está no evangelho. É por isso que eu fico triste que tem até algumas pessoas que são adeptos do adventismo. E o adventismo
Infelizmente, é uma seita. Uma professora adventista, uma certa feita, eu conversei com ela, e ela falou para mim: por onde você me orienta que eu comece a ler a Bíblia? Você é pastor, né? Eu falei: sou pastor. Ela falou: por onde você me orienta? Eu falei que você comece lendo a Bíblia por São João. Ela falou: ah, que engraçado. O meu pastor falou para mim começar lendo a Bíblia pelo Antigo Testamento. Eu falei assim: olha, então o teu pastor, ele não está querendo que você aprenda o Evangelho, ele está querendo que você volte para a lei. Ela falou assim: mas você é pastor adventista? Eu falei: nananina, não. Falou: ah, tá explicado. Porque entenda, nós não somos judeus, nós somos gentios, então nós temos que nos dedicar ao que está ao nosso alcance, que é o Novo Testamento. Depois que você entender bem o Novo Testamento, você vai para o Antigo Testamento, ué. Não é verdade? Quem concorda comigo que o Novo Testamento é mais fácil de entender do que o Antigo? Quem concorda? Muito mais fácil. Muito mais fácil de se entender. Vamos aqui, ó, verso 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, essa luta, essa tentativa de querer entender as coisas pela ótica do Antigo Testamento, não vem de Deus. Tentar voltar para o Antigo Testamento depois que já está em Cristo, querer voltar para a lei, não vem de Deus. Então você que escuta uma rádio dessas rádios por aí que existe aí, dessa seita que eu estou dizendo aí, cuidado, sai fora daí. Sai fora daí. Cuidado mesmo. Você precisa prestar muita atenção nos conteúdos. Você precisa entender até profundamente, antes de você abraçar qualquer coisa, você tem que entender as sutilezas que existem por aí. Não é do Senhor. O legalismo, esse legalismo de querer voltar para a judaização. Existem muitas igrejas até evangélicas pentecostais. Tem pastores já se vestindo de sacerdote já. Tem uns que já estão deixando a barba crescer. Já tinham uma certa tendência a ser vaidoso, né? Já estão deixando a barba crescer. Vaidade e um pouco de preguiça também. Então daí já estão querendo se vestir igual judeu, né? Digam glória a Deus. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ou seja, você começa guardando o sábado. Daqui a pouco você diz: acho que eu não vou comer carne de porco. Daqui a pouco você diz assim: acho que eu vou começar a acreditar no judaísmo. Daqui a pouco você começa a querer aprender hebraico. E da hora que você está todo entusiasmado no hebraico, você vai descobrir numa sinagoga um rabino dizendo para você: você não pode ser judeu. Ah, por que eu não posso ser judeu? O rabino vai te explicar. O máximo que você pode ser é Beninoa, filho de Noé. Ah, eu posso ser filho de Noé? Pode. E o que o filho de Noé faz? O filho de Noé traz os dízimos para Jerusalém. Opa, eu vou poder dar o dízimo para a causa judaica também. Bobão, podia ajudar a obra de Jesus Cristo a crescer? Vai para lá, ó. Deixou Cristo, que é a graça, voltando para a lei. Vai. Quero ver se vai ser salvo pela lei. Quero ver. Quero ver. E essa é uma tendência muito ampla. É uma tendência muito ampla e perigosa. Tem gente que diz assim: a tradução da Bíblia revista e corrigida é uma tradução tão antiquada, não faz meu jeito. Quer saber? Eu vou ler a nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou ler as traduções mais modernas da nova versão internacional, porque eu gosto muito dessa tradução, é uma versão mais apurada. Tudo bem, tem lá suas facilidades de compreensão, mas cuidado. Você começa a buscar tantos originais que daqui a pouco você não se assusta se você começar a encontrar dente nas galinhas e até chifre na cabeça de cavalo. Coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, você vai encontrar. Eu estou buscando os originais. Quando você chega lá, você não achou original nenhum. Você achou o capeta. E depois você não consegue voltar mais para as origens. E daí você não fica lá, não fica aqui, fica na beira do caminho. Jesus volta e você fica. Cuidado.
É um conselho que eu estou dando. Você quer estudar? Você quer se dedicar a ler a Bíblia, conhecer? Tudo bem, meus parabéns. Ótima iniciativa. Só cuidado para não sair muito do trilho, senão daqui a pouco você não consegue voltar mais. Paulo está divertindo os Gálatas aqui, porque eles começaram mais ou menos assim, e vai dando ouvido aqui, e vai dando outra ouvida ali. E cuidado, porque um pouco de fermento consegue levedar a massa inteira. Quem já percebeu que é um pouquinho de fermento que vai levedar a massa inteira? Quem já percebeu isso? Um pouquinho de fermento. Começa com aquilo, o que que tem? Não, o que é isso? Não tem nada a ver, ou coisa parecida. Os irmãos do passado já diziam que tinha um demônio chamado demônio do nada a ver, e eu pensava que não tinha nada a ver, mas hoje eu acredito que existe esse tal desse capeta do nada a ver. Acho que ele existe mesmo. Vamos lá. Verso 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Verso 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que eu sou, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Ou seja, se depois de pregar o evangelho eu preciso voltar para pregar a circuncisão, então Jesus morreu à toa. Então quer dizer que a pessoa vai ser salva pela circuncisão? Não é uma coisa tão fácil, tão fajuta? Alguém diz, para entrar no céu tem um critério. Qual que é o critério? Você vai ser circuncidado. Ai, vai doer. Não, mas fica tranquilo, você pode tomar cerveja, você pode adulterar, você pode fazer o que você quiser. Você só tem que se circuncidar. Opa, estou na fila. Não é fácil? Ora, não é assim as coisas. Vamos lá. Verso 12. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Paulo não era brincadeira, não. Os crentes mimimi, se fossem discípulos de Paulo, ia ser discípulo de Paulo um dia, uma semana só. Porque Paulo ele era tão flexível, tão maleável, Paulo era tão bonzinho, que quando incomodava muito ele dizia assim, quer saber, eu vou orar para Deus abençoar esse camarada. Vou orar para Deus abençoar ele da seguinte forma, Senhor, eu entrego o corpo dele para o Satanás, para ver se a alma seja salva no dia do Senhor. Apóstolo Paulo, não era brincadeira não, meu querido. Não era brincadeira. Olha o que ele fala aqui, de quem que está incomodando os Gálatas aqui, Eu queria que fossem cortados aqueles que os andam inquietando. Cortado do quê? Cortado da graça? Já faz tempo que está cortado da graça. Cortado do quê? Eu não vou falar não, só estou dizendo aqui que Paulo tinha uma vontade muito grande de fazer o culto fúnebre de quem estava incomodando a igreja da Galácia. Vamos lá para o versículo de número 13. Porque vós, irmãos, fosse chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Veja aqui. Daí alguém dizia assim, oba, eu não preciso me circuncidar. Oba, então tá bom, não precisa fazer nada da lei. Oba, é só alegria então, Paulo. Opa! Paulo falou, não é bem assim também. Você não está na lei, mas não é porque você não está na lei que você vai entrar na carne, que é outro extremo. E agora nós vamos falar sobre as obras da carne. Vamos lá. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Eu preciso ser bem breve nessa parte aqui. Porque no versículo 14 a Bíblia diz assim, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Que palavra que é esta? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei se resume nisso. A lei se resume a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vou dar um exemplo, para você entender por que a lei é isso mesmo, é amar o próximo como a si mesmo. Numa instância espiritual, digamos que você está em espírito, quem que é o teu próximo? É Deus. Não que ele seja da sua mesma altura, do seu mesmo nível, ou da sua mesma essência, não, ele é sempre superior. Mas quando você está em espírito, o teu próximo vai ser Deus, é a Ele que você vai ter respeito e reverência. E veja o que diz os 10 mandamentos.
Não terás outros deuses diante de mim. Que demonstração é essa? De amor. De amor a quem? De amor a Deus. Não farás para ti imagem de escultura. O que é isso? Demonstração de amor. Amor a quem? Amor a Deus. Quando está dizendo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é uma demonstração de amor. Amor a quem? Amor a Deus. Se você não toma o nome de Deus em vão, é uma demonstração que você ama Ele. O quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado. Quando é para guardar o sábado, é claro que isso aqui é um mandamento para judeus. Mas quando se diz de guardar o sábado, é uma forma da pessoa demonstrar uma forma dos judeus demonstrarem que eles amavam a Deus. Paulo aqui não está dizendo para nós voltarmos para os mandamentos. Paulo está explicando que os 10 mandamentos nos levam a uma expressão de amor ao próximo. Veja, por exemplo, para continuar, o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Se você honrar teu pai e tua mãe, é uma demonstração de amor, que você ama teu pai e tua mãe. E são o teu próximo também. O pai e a mãe também são nosso próximo. O sexto mandamento, não matarás. Se você amar o teu próximo, você vai matar ele? Por exemplo, o sétimo, não adulterarás. Se você amar o teu irmão, ou amar a tua irmã, em Cristo, você vai adulterar com ele, vai adulterar com ela? Não vai, porque você ama o teu próximo. Outro mandamento, o oitavo, não furtarás. Se você amar teu irmão, amar a tua irmã, você vai furtar o teu irmão, a tua irmã? Você não vai. Se você amar de verdade, você não vai furtar. O nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vê se isso não é uma demonstração. Não é os mandamentos ensinando que os mandamentos foram feitos visando a demonstração do amor das pessoas. Você não vai dizer, por exemplo, falso testemunho contra alguém que você ama, porque você sabe que vai prejudicar aquela pessoa. Não cobiçarás a casa do teu próximo e assim sucessivamente. Se você ama uma pessoa, você não vai ter inveja daquela pessoa, você vai querer que aquela pessoa prospere mais ainda. Não é verdade? Por isso que a Bíblia está dizendo aqui para nós, por isso que a Bíblia está dizendo, aqui no versículo de número 14, toda a lei se cumpre numa só palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? Verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorai uns aos outros, palavra pesada, hein? Vede que não vos consumais também uns aos outros, ou seja, já que vocês estão querendo se morder, estão querendo brigar, estão fazendo contenda, cuidado para ver se um não engole o outro, né? Mais ou menos assim. Se a gente está falando isso do apóstolo Paulo para a igreja de Gálatas, Paulo ainda era vivo. Fazia poucos dias que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido ao céu. E já tinha contenda desse tamanho, a ponto de alguém brigar, se matar, se morder. E Paulo dizendo, você tem um cuidadinho se vocês for brigar, vocês têm que ter cuidado para vocês brigar, para ver se não acaba um mordendo tanto o outro, a ponto de engolir o outro. Cuida para não engolir, porque, sabe, né? Já pensou, naquele tempo já tinha esse tipo de situação. Já tinha esse tipo de contenda. E ainda vai se voltar para a lei. O que vai acontecer voltando para a lei? Não é olho por olho, dente por dente? Já imaginou a contenda que não vira? Se no tempo da graça, em Cristo Jesus, Pedro andava com a espada. Imagine o crente, eu sou cheio do Espírito Santo, acontece uma contenda, ele levanta 38 e dá um tiro para cima. Pensa, acabou a contenda, acabou o culto também, né? Mais ou menos assim. Por isso, irmãos, que nós temos que entender a diferença entre a lei e a graça. Só que Paulo vai dizendo, é a graça. Só que não é a libertinagem, porque libertinagem faz parte da carne. Não é na lei e nem na carne, é no Espírito. É no Espírito. Digam comigo, é no Espírito. Verso 16. Digo-vos, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que Paulo está querendo dizer aqui? Mais ou menos assim. Se você está andando em Espírito, você pode ficar tranquilo que você não vai cumprir a concupiscência, o calor da carne. A carne queima, o pecado queima. Mas se você está andando em Espírito, você não vai andar de acordo com o que a carne orienta. Verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis.
Ou seja, a pessoa diz assim, eu faço o que eu quero. Não, não faz o que quer. Ou você faz o que a tua carne quer, ou você faz o que o Espírito quer. Mas o que você quer mesmo, você não faz. Aí você diz assim, não, mas eu faço o que eu quero. Não, você não faz o que você quer. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Ou nós vamos fazer a vontade da carne, ou nós vamos fazer a vontade do Espírito. Mas a nossa própria vontade, você diz, não, mas eu faço a minha vontade. Tudo bem. A tua vontade é carnal, então não tem jeito, você está fazendo a vontade da carne do mesmo jeito. Não tem escolha. Ou nós estamos em Espírito, ou nós estamos na carne. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Quem é guiado pelo Espírito, ele levanta a sua mão. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, se você é guiado pelo Espírito, não precisa nem dizer o que pode e o que não pode. O próprio Espírito de Deus testifica no teu coração, através do que está na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento e nas revelações que o Senhor faz para você nas Escrituras. Ele mesmo vai dizer para você o que pode e o que não pode. Não precisa um rabino ficar do teu lado ali dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Olha, eis aqui um regulamento interno para você fazer isso, você fazer aquilo. É claro, nós temos que conhecer nossas regras de convivência. Só que tem um detalhe. Não é pela regra que você vai conseguir vencer o pecado. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, aí você vai vencer o pecado, sim, Senhor. Mas é pelo Espírito de Deus e não somente pela tua própria resistência. É pelo Espírito do Senhor que você vai vencer. Amém, irmãos? Todos digam glória a Deus. Digam comigo, Deus é bom para mim. Digam comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque as obras da carne são manifestas. Olha, essa palavra é interessante, hein? Porque as obras da carne são manifestas. Ou seja, quando você se depara com um crente carnudo, não tem como ele disfarçar. Ele pode querer colocar uma capa de ovelha, mas você dá uma olhada para ele e fala, ih, rapaz, e esse bicão aí? Ah, mas é uma ovelha, bé. Daqui a pouco você já vai ver. Não tem como. As obras da carne, elas vão até certo ponto escondendo-se, mas chega uma hora, ela vai se manifestar. Vai se manifestar. Não tem jeito. Porque até certo ponto você vive, você tenta até esconder, até maquiar, mas chega uma hora, não tem mais como esconder, porque é obra da carne. Por isso que nós temos que, por isso que a Bíblia vai dizer mais lá para baixo, se nós vivemos em Espírito, vamos andar em Espírito também. Olha aqui que a Bíblia diz, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. A palavra prostituição no original aqui é porneia. Porneia. É da onde origina a palavra pornografia. Grafia é a mesma coisa que uma impressão. Pornos quer dizer imoralidade sexual impressa. E daí a pornografia hoje, ela adquiriu um aperfeiçoamento. Eu posso dizer nessa palavra, uma sofisticação, que agora não fica somente numa foto ou coisa parecida. Hoje, a pornografia é pior, ela é exibida não somente pela televisão, as pessoas nas ruas já andam como se fossem manequins ambulantes expondo o corpo. E isso é pornos. Isso é prostituição. E isso é adultério. E por mais que alguém venha dizer para mim que não é adultério, eu não vou contradizer o que o meu mestre falou. Jesus falou que se um homem atentar numa mulher para cobiçar, já adulterou em seu coração. Jesus falou isso, não é eu que estou inventando. E isso é obra da carne. Pornos, é isso. As obras da carne são essas. Pornos, que é prostituição. Qual mais? Impureza. O que é impureza? O que é alguma coisa impuro? É o contrário daquilo que é puro. Alguma coisa que é misturado, alguma coisa que é mesclado.
Isso é uma impureza. Impureza de pensamentos, impureza de sentimentos. Tudo isso são sinais de impureza. São sinais de um coração que está todo sujo, todo marcado, todo maculado. Impureza. O que é lascívia? Lascívia é a mesma coisa que luxúria. Luxúria não tem nada a ver com luxo. Luxúria quer dizer sensualidade aberta. Isso que é lascívia. Sensualidade aberta. Hoje é normal você encontrar na roda de amigos, algum vai falar alguma palavra, você pensa que está falando uma palavra séria, é uma pegadinha para fazer os outros darem risada, quando você está desapercebido, observando daqui a pouco, quando você menos imagina, eles estão fazendo uma chacota. Por quê? O conteúdo da conversa é um conteúdo lascivo. E às vezes é até vergonha que até crente entra nessa corrida. Lascívia. Idolatria. O que é idolatria? Idolatrar alguma coisa, adorar alguma coisa. É como se fosse colocar alguma coisa no lugar de Deus. Ou alguma coisa que ocupasse mais tempo que as coisas de Deus. Isso é idolatria. E por mais que alguém diga que o Brasil não é idólatra, porque o Brasil é um país evangélico, vocês vão ver a pouca da vergonha a hora que chegar a Copa do Mundo aí. O que vai dar de crente assistindo a Copa do Mundo? O que vai dar de crente que diz que é crente, torcendo para time de futebol, perdendo culto de doutrina, perdendo culto de oração? Tem uns que já nem vêm na oração mesmo, né? Perdendo a bênção de Deus por causa de futebol. É o ídolo do Brasil. E qual que é o templo desse ídolo? São os estádios. Eis aí os estádios. E não é somente uma idolatria nacional, é uma idolatria mundial. É um ídolo. O futebol é um ídolo, o videogame é um ídolo, onde as pessoas mais gastam seu tempo. Se tornou um ídolo. E a idolatria é pecado. E é obra da carne, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Feitiçaria. O que é feitiçaria? A palavra feitiçaria aqui, no original grego, é farmakeia. Tem um lugar que se compra que se compra sonrisal, chamado farmácia, né? Então a palavra farmakeia é o que origina essa palavra farmácia. E, por mais incrível que possa parecer, o nome já vem disso mesmo por causa das misturas. E pouca gente sabe, mas existem pactos terríveis entre a indústria farmacêutica e a própria medicina. Nós não podemos falar abertamente, não temos prova, porque tudo isso é muito bem praticado, mas infelizmente, irmãos, o mundo espiritual está muito presente no mundo das enfermidades, como o câncer, da AIDS e tantas outras doenças, está cheio de demônios. E quando eu falo aqui de feitiçarias, eu não posso deixar de lembrar a prática maligna que alguma outra pessoa faz para prejudicar alguém, ou para trazer benefício. Isso aqui é uma macumba branca, isso aqui é uma mesa branca, isso aqui é para benzer, isso aqui é para abençoar, é tudo capeta. Mas isso o pastor está falando, isso aí é preconceito. Preconceito não, isso aí já é um conceito definido. A Bíblia está aqui agora refutando com toda a veracidade. Feitiçaria é pecado, acabou, é obra da carne. Vai fazer o mal para alguém? Vocês acham que vai ser coisa boa? Se vai fazer o mal para alguém, já não presta. Inimizade. O que é inimizade? Até aquelas contendas que acontecem. Coração magoado, coração fechado. A pessoa passa, de repente, 1 ano, 2 anos sem conversar com a pessoa da família. É que agora eu sou crente e a luz não se mistura com as trevas. Ou coisa parecida. Mas é familiar. Tem que perdoar, tem que orar por ele. Inimizade familiar. Inimizade no local de trabalho. Inimizade na faculdade. Inimizade até dentro da igreja. Isso pode acontecer. Talvez não aqui em Curitiba, nem no Paraná, nem no Brasil, mas em algum lugar do mundo acontece de vez em quando.
Inimizade. Pode acontecer. E a Bíblia está dizendo aqui que é pecado. É pecado. É obra da carne. Porfia. O que é porfia? É a mesma coisa que briga, luta por poder. E às vezes, o diabo coloca no coração de pessoas dentro da igreja um espírito de luta por poder. Para ver quem que manda mais. Para ver quem que pode mais. E aquele que pode mais, com certeza vai chorar menos. Dentro da igreja, dentro do corpo da igreja. E divide um grupo para cá, e outro grupo para lá, e outro grupo ali, e outro aqui. E fica aquela contenda, e fica fervendo. E fica ali, e contenda, e contenda. Ah, vamos ver quem manda mais, quem manda mais. Deixa eu falar para vocês aqui, para vocês nunca mais se esquecer quem manda mais aqui dentro dessa igreja. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é quem manda mais aqui. Diga glória a Deus. Porfia, emulação. O que é emulação? É disputinha, disputas. Não é? Aquelas disputas bobas de criança. Disputas que não têm sentido nenhum. Ah, eu sou mais usado. Ah, então me prova. Ah, eu dou glória a Deus mais alto. Ah, eu sou mais usado, eu sou mais isso, eu sou... Nós não somos nada, é Cristo que é alguma coisa em nós. Nós não somos ninguém. Mas o diabo quer tentar colocar em nosso coração o sentimento de reconhecimento. Ah, você não foi reconhecido. Você não foi respeitado. É, tá vendo aí como você não é nada? Se eu fosse você, eu faria assim. Se eu fosse você, eu faria daquele outro jeito. E é onde acontece. Emulações. Disputas. Isso não agrada a Deus, isso divide o corpo de Cristo. Se divide o corpo de Cristo em vez de ajuntar. Ira é obra da carne. Ira. O que é ira? Você sabe o que é ira? Aquele momento terrível, aquele momento maligno, é ira. Ah, se eu pego, vai ver só, é ira. Espumar pelo canto da boca, ira. Pupila saltada. Eu não vou dizer nem o dedo na buzina, mas a mão inteira apertando. Xinga. Dá-lhe chute na cadeira. Já quebrou a perna do cachorro, isso é ira. Né? Pega o cabo da vassoura e dá-lhe no banheiro, ira. Estou dizendo assim bem leve para não dizer, né? Daqui a pouco vai ter gente que vai querer se entregar aí, não tem problema, a gente está aí para ouvir a confissão, tá, irmão? Fica tranquilo. Então, a gente está dizendo aqui, são situações que a gente diz assim, ah, mas isso é normal, acontece com o ser humano. Que não está vivendo de acordo com o Espírito. Porque a ira é obra da carne. Ira, pelejas, parece com disputa, né? Só que daí vira uma peleja, até uma batalha judicial. Uma batalha mesmo, uma disputa mesmo, que daí de repente termina até na delegacia. Pelejas. Lascívia. Diga glória a Deus. Perdão. Dissensões. O que é dissensão? Ah, você viu fulano de tal? Faz isso, fez aquilo. Você tem prova? Não, eu não. Mas eu ouvi dizer, está na boca do povo. Ó, por favor, não vai dizer para ninguém, tá? Não está mais aqui quem falou. E fica ali, vai espalhando e vai espalhando. Mas você tem certeza? Não, eu não tenho certeza de nada. Então por que falou? Ah, mas você vai ver. Só espera. Isso é dissensão. Isso é obra da carne. Fala mal de alguém, é obra da carne. Você já notou que nós não somos iguais, somos todos diferentes? É só você comer um pacote de 1 quilo de feijão com o irmão que está do teu lado, com a irmã que está do teu lado, você vai ver que tem alguma coisa que ele faz ou que ela faz que é melhor que você. Para nós entendermos que todos nós temos o nosso valor, para nós nenhum de nós fala mal de um servo de Deus, porque quando estamos falando mal de algum irmão, de alguma irmã, estamos falando mal do servo dos outros, porque nós somos todos servos de Deus, e nós como servo de Deus, nós temos que aprender a valorizar o nosso próximo até mais do que nós somos. Amém, irmãos? Heresias,
O que é heresias? Heresias são disputas também intelectuais. Por isso que quando você diz assim, a tal igreja é herege. Por quê? Porque alguém interpreta a Bíblia do jeito dele, ele interpreta a Bíblia pelo intelecto dele, e pode ter certeza que onde existe heresia, existe separação. Por isso que existe um grupo aqui, o grupo ali, existe o A, B, C, D, E, F, G, tudo é heresia, divisão. Eu vou dizer para você qual que é o povo que vai morar no céu. E para isso eu não preciso dizer nenhuma placa de igreja. É um povo especial, zeloso e de boas obras. Esse é o povo que não está na heresia. É um povo especial, zeloso e de boas obras. Amém, irmãos? Inveja. Inveja, você já ouviu falar em inveja? Ah, pastor, eu até tive uma inveja branca, uma inveja santa. Não existe inveja branca nem inveja santa. Não existe. Inveja é inveja e sempre foi inveja. Inveja não agrada a Deus. Por que foi que Caim matou Abel? Por causa da inveja. Por que prenderam Jesus? Por causa da inveja. Por que mataram Jesus? Por causa da inveja. Não é boa coisa. Então, se você no teu coração sentir alguma coisa parecida com ciúme, parecida com inveja da tua irmã ou do teu irmão, você se encha do Espírito Santo, que quando você está bem cheio do Espírito Santo, você nunca mais vai sentir isso. Porque um crente que está cheio do Espírito Santo, ele nunca vai sentir inveja. Porque dentro dele o Espírito Santo começa a clamar, Abba, Pai. E ele entende, opa, Deus é meu Pai. E se Ele é meu Pai, Ele tem muito mais para me dar. Não tem por que ter inveja. Sim ou não? Homicídios. Homicídios são obra da carne. É claro, nós vamos dizer aqui na possibilidade de algum crente matar o outro. Paulo está dizendo isso. Mas também matar o outro não fisicamente, mas matar na fé. Então nós temos que ter muito cuidado para não matar algum irmão na fé também. Porque se nós matarmos algum irmão na fé, nós estamos agindo pela carne, não pelo Espírito. Bebedices. Daqui a pouco aí vai aumentar a moda de tomar aquela cervejinha sem álcool, de tomar um vinho, por causa da dor no estômago, né? E o tempo vai se passando, Jesus está voltando, e ao invés da maioria da crentaiada se apegar com a verdade do Evangelho e apertar a doutrina, muitos querem afrouxar, aliviar. E daí começa a tomar, né? Tomar um golinho de cerveja escondido, tomar um golinho de vinho, e não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Paulo já tem uma observação para os Efésios. Não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Glutonaria. O que é glutonaria? Comer demais. Mas não é só isso. Existiam cultos pagãos. E no meio desses cultos pagãos, tinha os adeptos que faziam disputa para ver quem comia mais. E quem comia mais agradava mais o santo, que era na verdade um diabo, um demônio. Quem comia mais, além de agradar um santo, ainda estava fazendo uma demonstração de poder. Olha o tanto que eu estou comendo aqui. Glutonaria. E Paulo está pregando exatamente nesse contexto. Então todo tipo de glutonaria, todo espírito é um tipo de competição que tem aqui também. Isso não vem de Deus. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Verso 22, eu vou finalizar todo o capítulo 5. Mas o fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? Amor. Quem sabe o que é amor? A palavra amor aqui está dizendo ágape. Existe 3 tipos de amor no grego que nós vamos encontrar. Existe, na verdade, uma variedade de expressão da palavra amor. Mas nós vamos encontrar, por exemplo, o eros, que é o tipo do amor natural entre o casal. Existe o amor fíleo, que é o amor de amizade, ou de um pai com o seu filho, o filho com o pai. E o amor ágape, que é o amor incondicional. E quando a palavra está dizendo aqui amor, está dizendo amor incondicional. É um fruto do Espírito. Por isso que eu estou dizendo, estamos falando de uma dimensão espiritual. Quando você está cheio do Espírito, você está cheio de amor,
Quando você está tão cheio do Espírito Santo, eu quero ver se alguém aqui já teve essa experiência. Você tão cheio do Espírito Santo, você olha para uma alma perdida e você começa a chorar olhando para aquela pessoa. Com quem já aconteceu isso aqui? Levanta a mão. Você olhar para uma pessoa viciada, ou para alguma pessoa miserável que te fez o mal. Mas de dó daquela alma, você chora de compaixão daquela alma. Com quem já aconteceu isso? Não é tremendo? Isso é o Espírito Santo, irmãos. É o fruto do Espírito. É amor, gozo. O que é gozo? Já te aconteceu alguma vez de você ter a certeza da salvação e por causa da certeza da salvação, você começar a dar risada sozinho? Ou você começar a chorar sozinho? Já me aconteceu várias vezes de estar andando na rua e eu até dava uma olhada para não escandalizar, ver que não tinha ninguém ali. Eu começava a pular no Espírito aqui, ó. Falar línguas estranhas sozinho, bater palma, dando glória a Deus. Chorava. Com quem já aconteceu isso lá na tua casa? Vocês não são doidos não, porque já me aconteceu também. Isso é o gozo, isso é só o Espírito Santo que pode proporcionar. Quem dá glória a Deus? Paz. Paz. O que é paz? Tranquilidade de espírito. Tranquilidade de espírito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. No meio de uma grande guerra, explosões de bombas, tiroteios, assassinatos, pessoas degoladas, será que um crente cheio do Espírito Santo consegue ter paz no meio de um ambiente desse? Consegue ou não? Sim ou não? Claro que sim. Se ele estiver cheio do Espírito Santo, ele sabe. Ah, mas você vai ter paz sabendo que você é o próximo. Eu sou o próximo? Eu não sou somente o próximo a morrer. Eu sou o próximo a entrar no céu. Isso que é a paz que tem que invadir o coração do crente, aleluia. Isso que é a paz. Longanimidade. Quem é cheio do Espírito Santo é longânimo. Tem gente que diz assim, é um bobão. É longânimo. Adianta você ficar nervoso? Se ficar bicudo é dois trabalhos. Um é do beijo crescer e o outro é de você minimizar o beijo de novo e ficar normal. Não adianta. Você ficar nervoso, você ficar revoltado, você ficar irado. Não adianta. Você vai ter que se amansar de novo. Deixa eu dar um exemplo aqui agora. Não é para ninguém dar risada. O marido chega em casa, está nervoso, está bravo. A esposa fala, o que está acontecendo? Ele está nervoso, está revoltado. Daqui a pouco aparece o patrão dele lá na porta. Como é que ele vai receber o patrão dele? Brabo, chutando tudo? Ele não vai lá assim, não é? Ora, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que ter paciência com nossos irmãos. Irmã, você tem que ter paciência com o teu esposo, senão você nunca vai ganhar ele para Jesus. Irmão, você tem que ter paciência com a tua esposa. Tem que ser longânimo. Ah, então me dá um exemplo, pastor. Eu vou dar um exemplo bem simples. Deus, se não fosse longânimo, nós já tínhamos sido arrebentados faz tempo já. Deus é longânimo para conosco. Amém, irmãos? Benignidade. O que é benignidade? Não vamos confundir benignidade com bondade. Benignidade é um sentimento interior. É um sentimento bom no coração. O que é a bondade? É o sentimento exterior. Deixa eu explicar a diferença. Tem gente que diz assim, eu sinto uma benignidade tão grande de Deus, só que a hora que alguém está precisando do favor dele, ele fala assim, mas Deus proverá, fica tranquilo que nós vamos orar, Deus vai dar vitória. Né? Tem uma benignidade muito grande. Agora, quando se tem a benignidade interior e se tem a bondade é uma extensão da benignidade. Você chega a ser tão benigno, teu coração é tão bom, que daí quando você menos espera, não é somente o seu coração que é bom, a sua mão passa a ser boa e você estende a mão e faz exatamente com que a benignidade saia do interior e vá para o exterior através de boas obras. Quem entendeu a diferença entre benignidade e bondade? Bondade, quando você pratica o que é bom. Benignidade, quando o teu coração está cheio do que é bom. Mas adianta só o coração estar cheio do que é bom? Não adianta, não é verdade? É bom o coração estar cheio do que é bom. Mas fazer o que é bom com as mãos também é uma bênção. Fé. A palavra fé no original grego, fé é pistes. E a palavra pistes do grego não significa somente confiança. A palavra fé significa também fidelidade. Fidelidade. A fé é um fruto do Espírito.
E um crente que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue ser fiel e não consegue ter fé. E eu dou glória a Deus porque milagres acontecem nesse ministério. Porque é um ministério onde tem homens de Deus que tanto estão no altar, que têm fé, quanto tem pessoas que estão no culto, que têm fé para receber e ver o milagre do Senhor. E você quer saber de uma coisa? Quando Jesus estava em Nazaré, Jesus operou alguns milagres aqui e ali. Os ficaram maravilhados com ele. Mas esse aqui não é o filho de José? Ah, eu ouvi dizer que ele é o filho de Maria. Oh, mas eu conheci ele, eu vi ele crescer. E começaram a falar besteira e começaram a se escandalizar em Jesus. Jesus já foi cessando a operação de milagre. E a Bíblia diz assim que Jesus operou pouco milagre ali. Sabe por que Jesus operou pouco milagre ali? Porque era um ambiente seco de fé. Não tinha fé. E quando a fé desaparece da igreja, os milagres vão desaparecendo também. Agora, quando a igreja está cheia de fé, fidelidade, confiança e crédito. Acredita não, vai acontecer. Vai acontecer. Deus diz, vai mesmo, porque eu vou manifestar e eu gosto. Onde tem fé, eu me agrado. Onde existe fé, eu me agrado. Glória a Deus. Digam glória a Deus. Mansidão é parecido com longanimidade. Mas mansidão, a qualidade daquele que é manso. O que é ser manso? É ser humilde. É difícil ser humilde, né? É fácil pregar sobre humildade. Igual onde eu estou aqui, irmãos, vamos ser tudo humilde, irmãos. Sejam todos humildes. Sejam vocês humildes aí. É fácil. É bem fácil. Mas na verdade, se nós entendermos o significado e a origem dessa palavra, nós vamos nos colocar no nosso lugar. Daqui a pouco eu vou visitar uma pessoa que faleceu. E uma pessoa que faleceu, nós estamos diante de um corpo, e é matéria. E o corpo humano saiu a partir do barro. E existe um tipo de solo que é desprezível, que é muito desprezado. Apesar de ser fértil, ele é desprezado. É chamado humus. Humus. Você sabe o que é humus? Aquela terra preta? Quem já viu humus? Já ouviu falar de humus? A palavra humildade vem de humus. E o que é a mansidão? Não é nada mais, nada menos do que a gente reconhecer que esse tanto de carne que encobre esse monte de osso, se Jesus não voltar logo e for para o cemitério, a terra e os bichos vão comer e vai feder. O que é ser manso? O que é ser humilde? É reconhecer que na mesma hora que nós estamos lá em cima, ou que nós estamos grandão, ou com saúde, ou que nós pensamos que somos isso, ou que somos aquilo, Deus fala, ó, acabou o teu tempo, pof, tombou, acabou, virou humus. E é isso que nós somos, humus, pó, terra. Por isso, quando eu digo que nós temos que ser humilde, não é só uma pregação. Ser humilde não é uma questão de ser humilde. Ah, fulano é humilde. Tem gente que diz assim, irmão, eu sou muito humilde. Pode ter certeza que quem diz que é muito humilde é perigoso. Só que se dá uma pisada no calo, né? Isso é mansidão. E temperança. O que é temperança? Domínio próprio, equilíbrio. Já viu uma balança? Já ouviu falar em equidade? Equidade é quando existe controle. Tudo tem um controle. Tem gente que diz assim, ó pastor, o negócio é o seguinte, eu não vou nem escovar os dentes, não vou pentear o cabelo, não vou passar minha roupa. Deixa meu sapato do jeito que está aí. Não vou cuidar de nada mais. Ué, por quê, irmão? Não, porque eu sou humilde. Outra pessoa diz assim, ó, quer saber? Eu vou morrer logo. Eu vou usar só anel de ouro caríssimo. Nem que eu tenha que comprar no cartão de crédito da sogra, de preferência. Deixa atrasar tudo, mas eu vou, outro sogro, o que seja, né?
Vou comprar, vou fazer e vou acontecer. E vai dar um sorriso aqui, os dentes é tudo de ouro. É por quê? É porque eu vou morrer logo. São dois extremos. Um é a exaltação e o outro não é nenhuma humildade, é um tipo de ignorância. Estou dizendo isso em termos de comportamento, mas vai muito além. Você tem que ser temperado. Nós temos que ser temperados. Temperados. E o que é ser temperado? É ter equilíbrio. Temos que ter equilíbrio. As coisas têm que ser equilibradas. Ah, pastor, mas se eu for equilibrado, eu vou ser o quê? Eu vou ser um crente morno? Não é que você vai ser morno. É que você vai ser uma pessoa sensata, uma pessoa sábia. Uma pessoa que não comete exageros e excessos. Quem já viu acontecer escândalos por causa de excessos aí? Quem já ouviu falar de excesso que gera escândalo? Excesso. Por isso que tem que ser temperado. Verso 23. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, irmãos? Ah, eu estou no Espírito, eu não estou na lei. Ah, você está no Espírito? Então ande em Espírito. Ah, mas eu estou em Espírito. Sim, aqui na igreja onde eu estou vendo você, você está no Espírito. Olha aí para essa irmã do teu lado, se ela não tem uma cara de salva. Para esse irmão do teu lado aí. Olha bem para ele para você ver se ele não parece que ele vai para o céu. Parece que ele já está sendo tem uns que já está quase sendo arrebatado aí já. Pode olhar para você ver. Mas não é se nós vivemos, não é só viver, dizer eu vivo a graça, eu vivo. Não, nós temos que andar em espírito, aqui na igreja, lá fora, aonde a gente for. Amém, irmãos? 26, finalizei agora. E não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Amém, irmãos? Amém. Fiquem de pé, por favor.